Hoje tenho um daqueles vídeos que eu diria mesmo que é muito importante a malta toda aqui do canal ver. Possivelmente não vão ver, alguns podem não ver até ao final, mas há pelo menos 2 capítulos que eu vou colocar mesmo aqui em baixo, caso a malta queira saltar pelo menos ou saiba um bocadinho do que vai se passar neste vídeo. E o primeiro ponto é conteúdo. Quem tem estado, por exemplo, a tentar a comunidade sabe um bocadinho já disto, já falei um bocado, e começou com, por exemplo, um post que eu fiz e votação, que era a perguntar quanto tempo é que a malta achava que eu passava a fazer a tabela do evento secundário. Era 1, 2, 3 horas ou até mais, e claro que eu pus ali um tease para quem fizesse mesmo para expandir, mas era mais. Eu, para fazer as tabelas do evento secundário todos os meses, é sempre muitas horas. Não me lembro ao certo quando é que foi este mês, mas sei que comecei à tarde, quando tivemos acesso à informação da Kabam, e depois de jantar voltei e terminei às 5 da manhã. Possivelmente foi 6 a 7 horas que eu tive a trabalhar só na tabela, sem falar ainda dos vídeos, porque este mês houve 4 vídeos. E cada um com o seu tópico. Foi a parte do guia, os X em específico, as recompensas e depois, quando o evento mesmo lançou, um vídeo muito rápido a resumir para quem estava então a entrar no evento. Algo que eu comecei a fazer este ano e que, pela ideia do vídeo, eu gosto bastante de fazer porque literalmente resume bastante bem e mostra dentro do jogo o que é que acontece. Mas são 4 vídeos que eu fiz extra o tempo que eu gastei a fazer a tabela. E pensando só nisso, pensando só em muitas horas gastas na tabela, isto tudo junto, esses 4 vídeos, deram cerca de 2,5€. Isto resume-se basicamente a 3 pacotes do 8. Para algo que eu passei mais que tempo suficiente como se fosse um trabalho. Isto é o caso específico de um evento secundário, em que a tabela foi feita para fazer então a explicação. E quando chegou à parte das recompensas é que demorou imenso a fazer. Porque eu traduzo, estruturo bastante bem, resumo a informação, mas depois a parte das recompensas eu tenho que mover tudo, não só para ser apelativo a vocês verem, como mostrar todas as informações de todos os níveis de progressão, desde o primeiro até o último. E isso demora muito tempo, tanto que eu acho que para fazer só apenas a explicação do evento em si, sem contar as recompensas, deve ter sido para aí 1, 2 horas no máximo, o que não seria mal se fosse para todo o documento, mas receber tão pouco para algo que eu passo o tempo como se fosse um trabalho não é o melhor. E esse é um dos conteúdos que muito possivelmente agora, quando vier as novidades sobre Abril, vai deixar de ser assim tão complexo. Pode ser que eu mostre só recompensas totais, pode ser que eu mostre, por exemplo, só alguns níveis de progressão, por exemplo, porque por todos os efeitos, claro que a malta gosta, e eu também gosto de fazer, mas passar tantas horas não é algo que eu queira fazer. Especialmente para depois algo que, por exemplo, estará dentro do jogo nas próximas horas ou até dias, tendo em conta quando eu lancei estes vídeos. E esse é um conteúdo que de certeza que vai ser tocado. O segundo tipo de conteúdo são guias de campeões. Estes também são vídeos que demoram imenso tempo. Eu posso dizer, por exemplo, que costumam ser cerca de 2 horas, assim, para ser um meio termo entre variações que podem acontecer dependendo do campeão, que estamos em live a conseguir a gameplay, para depois resumir as habilidades e eu estar a dizer quando chegar o guia, ou seja, resumir e depois gravar isso, e depois pegar na gameplay, pegar na minha gravação da câmara e compactar tudo. Por exemplo, no caso da Kate eu até estive a ver muito bem e foi cerca de 6 horas que eu passei a fazer aquele guia, desde live, a gravação e a edição. Há ainda thumbnail que até poderia juntar mais tempo, mas só isso também indica que possivelmente será outro conteúdo a ser mais simplificado. O que é que eu pensei? Poderia ser tipo mais como o Karate Mike faz, em que resume as habilidades antes de passar, por exemplo, a exemplos de gameplay, e assim talvez eu começasse a fazer o vídeo mesmo quando o embargo levanta e depois houvesse a live para nos divertirmos um bocadinho com o personagem, por exemplo. Pode ser que seja isso, mas em termos pelo menos do vídeo em si tem que ser mudado. A live eu gosto de fazer, eu gosto de testar o personagem, gosto de vos mostrar e tudo isso, mas é muito tempo. Especialmente porque depois o guia só será importante quando o campeão está disponível no cristal, como já aconteceu agora recentemente com o Homem Absorvente, por exemplo. Mas ainda assim, dá se calhar o equivalente que demorou, por exemplo, um dos vídeos que eu acabei de dizer do secundário, por exemplo. E com isso, pode ser que seja algo que seja tocado pelo menos um bocadinho. Mas depois disso, pensa-se mesmo que é o canal em geral, o conteúdo em geral, que é eu ando mesmo a investir o meu tempo como se fosse um trabalho. E não há
dinheiro para ser como um trabalho. Quer seja de anúncios, principalmente anúncios, que isso é a pior parte, quer seja do apoio dos fãs. Eu nunca quis obrigar, eu nunca peço por isso e não estou a pedir também neste momento, mas possivelmente nos próximos tempos, ainda não sei muito bem, mas pode ser que eu tenha que arranjar um emprego para compensar isso. E se já estava a gastar bastante tempo, queria ser cortado porque já estava a ser há muito tempo a fazer isto, possivelmente pode ser que corte mais. Pode ser que comece a fazer mais posts na aba comunidade, pode ser que eu faça, por exemplo, mais shorts, como fiz agora estes últimos tempos, com cada relíquia, em que o vídeo em si deu trabalho, mas ficou compactado a informação como eu queria. E acho que isso ficou bastante bom e foi bem mesmo também ver a malta a gostar disso. Mas em termos mesmo do tempo que eu passo aqui, não é como um emprego, por mais que passe tempo como um emprego. E lá está, depende se eu conseguirei arranjar mesmo um emprego, porque neste momento o que paga mais eu ter continuado isto até hoje foi os designs que eu faço, por exemplo, designs para os torneios do campo de combate do Vega, uma thumbnail que eu já fiz para o Slayer e ícones que eu já fiz para o Slayer e até para outros criadores de conteúdo também, como o MCOC Noob, por exemplo, coisas que eu já fiz para um criador brasileiro que é o Futris, por exemplo, as thumbnails e intros dos vídeos de guerra dele, por exemplo. E outros casos mais específicos que já aconteceram também, por exemplo, para o Bimachi, ou Brandon, ou B, que também faz bastante conteúdo do torneio e tem crescido bastante, até já tem finalmente uma parceria, portanto, é os designs que ajudam mais com isto. E por isso é que eu fiquei até hoje. Cresci bastante, desde os últimos tempos, cresci, mas isto não é um emprego e é algo que eu tenho que focar nisso. Mas a segunda parte do vídeo, acho que ainda é mais importante, que não é sobre as mudanças que já falamos até agora, mas é mesmo sobre o canal em si. Eu há anos que tenho este nome, Mr. King, ou no canal principal Mr. King 13. E isto surgiu na altura de juntar coisas da minha altura, da minha infância. Podemos mesmo dizer, que ainda é um bocadinho estranho a dizer, mas juntei Mr., que era que é neste momento, mas já não usa tanto, que é o Mr. Remedy, que agora é mais só Remedy que se conhece e que se fala mais. Mas eu era do Remedy Channel e depois era o Mr. Remedy, por exemplo. E eu peguei nesse Mr, tanto que por muito tempo eu era só Mr e depois o resto era o meu nome mesmo. Mas depois, esta já não sei muito bem o que é que era, mas sei de uma skin de um amigo que eu tinha da escola, envolvia ter King por lá e eu peguei isso. E ficou o Mr. King e o 13 por causa da minha infância e vários 13 por aí. E eu nunca fui pelo nome, pelo significado, porque se formos traduzir, é Senhor Rei. E isso é muito estranho. Há um momento até do Owl House, que é uma série que eu gosto bastante e que infelizmente está perto do fim, que há um personagem chamado King e há um momento num episódio específico que ele diz mesmo Mr. King, por exemplo. Mas eu fui mais pelo som que tinha. Mr. King para mim soou bem. Mas com isso depois peguei a ideia de ser, por exemplo, um reino e tudo mais, mas sempre ficou com aquela coisa de não era bem o nome para mim. E eu comecei mais a usar MK, ou em inglês que é MK, por exemplo. E com descobertas que eu fiz durante a pandemia sobre mim, relembrar coisas do passado e tudo mais, não é mesmo de todo único para mim. Eu gosto do MK, ou do MK na mesma, e nestes últimos tempos tem havido algumas coisas que eu ando a experimentar, por exemplo, em grupos de amigos, em mesmo interações específicas, tentar usar mais o MK, por exemplo, conversas aqui na vida pessoal também, e estive a procurar como é que eu poderia mudar o nick, de forma a ser o que eu gostasse e que mantivesse na mesma MK. Demorou bastantes trocas entre, por exemplo, os amigos e pensar o que é que soaria também bem e consegui achar. MK ficará na mesma, mas pegando na ideia do inglês era MK. E algo que eu já dei, por exemplo, tease no Twitter entretanto, que era para tentar também ganhar alguma coragem para falar aqui, é que eu, por exemplo, pensei em manter o K. Não só a letra K, mas dizendo K. E outra parte, que é independentemente de género, é o meu amor pela classe mística do jogo. Neste momento já tenho nome, já tenho logotipo, nos próximos tempos vou estar a atualizar tudo, quer seja neste canal, quer seja no principal, não está muito ativo, mas é principal por causa do nome, o dos clips, o dos extras, o Twitter e por aí fora. Portanto, o nome ficará nos próximos tempos, porque eu vou esperar pelo menos que o vídeo saia, depois é que vou começar aqui a atualizar, mas será Misty K. Mystical, classe mística. Mystical também é uma palavra que encaixa bastante bem. E pegar Misty em si, que soa bastante bem para mim, e o K. Ou seja, tanto pode ser Misty, como pode ser Misty K, como pode ser só K, como pode ser MK.
E foi um nome que para mim ficou muito bem. Procurei vários nomes, tentei procurar juntar algo também que eu gostasse e Misty K acabou por ser o melhor, porque junta mesmo esse meu amor da classe mística e, no momento que eu estou a gravar, por mais que não seja também muito diferente do que vai ser este vídeo, tivemos a abrir a gema despertar das incursões e calhou uma classe mística e tudo. E lá está, eu até depois coloquei no Twitter como se fosse uma pista para estas mudanças todas. Porque o logotipo já está feito e eu vou colocar depois lá no Twitter também, caso a malta queira ver, eu vou colocar na descrição, que também terá que mudar o nome, mas vai ficar lá também na descrição. E o logotipo vai ter uma gema no meio. Parece um bocadinho como o Senhor Sinistro, mas no fim de tudo é uma gema que surgiu enquanto eu fazia o logotipo, porque eu comecei por criar MK tal como estava neste momento, que era o M separado e depois o K separado. Mas começou a não me parecer muito bem porque ficava desbalanceado em termos de ficar uma linha horizontal no meio de um círculo todo. Por isso foquei no M, comecei a desenhar diferentes M's, começar a criar o espaço negativo e tudo mais. Eu fiquei com o M, a fazer então o M assim, e depois o espaço negativo antes de passar a ser o M na horizontal, em vez de ser só as pernas na vertical. E ao fazer isso também descobri que podia cortar um bocadinho do topo do M e fazer uma gema. Portanto, Misty K, classe mística, gema no centro. Já tenho logotipos para tudo, não tenho ainda banners, mas é assim. Portanto, nos próximos tempos vai haver mudanças de nome, vai haver mudanças de conteúdo, mas no final das contas sou eu. Quem me assiste pelas ajudas que eu dou ou pelo ritmo, por exemplo, das live streams e tudo mais, isso não vai mudar. Pode mudar o trabalho que eu estou com o canal por tudo o que eu disse neste vídeo, mas serei eu na mesma, a pessoa na mesma que vocês conhecem, só com um nome diferente e pensando mais no futuro.